Shuolen, caríssimos ouvintes da FM Só Louvor, é com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui trazendo mais uma vez o comentário sobre os três espíritos, de Canon de Galute, capítulo 16, versículo 13, comentando assim outros assuntos também aqui pelo meio. Eu quero falar para vocês ainda de mais alguns nomes de blasfêmia aqui, enquanto eu estou lembrado. Você sabia que quando você invoca o nome Deus, você está invocando uma blasfêmia? Quando você invoca o nome Jesus, você está invocando o maioral dos demônios, por incrível que pareça, tá? Até porque, para você que não sabe, aquela semelhança ela é proibida lá no mandamento. Não farás para ti mais escultura ou semelhança alguma. A palavra alguma, ela corta qualquer ligação que você possa criar, tá? E quando você invoca Espírito Santo, você está invocando demônios também, sabe? Exatamente. Tudo isso aí por trás tem exatamente a mão do capeta. Invocar tais coisas é estar chamando para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, os demônios. Uma certa vez me falaram que aquele cantorzinho que cantou "Entra na minha casa, entra na minha vida", ele fez um pacto com o demônio, tá? E eu só vim acreditar depois disso que eu ouvi, que eu aprendi essa mensagem. Aí eu fiquei certo que sim, queridos, são inúmeros os nomes de blasfêmia que foram colocados. Para falar a verdade, eles tiraram todos os nomes originais. Satanás é nojento, ele não aceita nada que venha para, digamos assim, edificar o propósito de Yahweh, ele não aceita. E é por isso que nós estamos vendo aqui, até mesmo Apocalipse 16, 13, o que ele fez com esse sistema. Nenhum deles pertence a Yahweh. O verso 14 do capítulo 16 mostra, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e prodígios, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Você pode não acreditar, mas o que eu estou falando é fato, é realidade. E tem como provar porque está documentado na própria Bíblia Velha, mesmo paganizada. Tá? Como eu quero lhe dizer que, apesar da Bíblia estar paganizada, não quer dizer que ela não tenha coisas aproveitáveis, não. Tem sim. Tem história que foram distorcidas, tem história que foram tirados personagens verdadeiros, colocaram personagens falsos, tá? E tem outros que são realmente distorcidos. Mas vale a pena estudar ela e pedir sabedoria aí ao Roxo, aí ele nos ajuda, ele nos ensina, ele nos mostra, tá? Eu me interessei em saber sobre esse Melquisedeque, porque cada pregador que vem falar sobre Melquisedeque, você fica olhando que ele fica sem terra nos pés. Sabe por quê? Porque é uma barbada. Não tem origem nenhuma. Começa com o próprio Melquisedeque. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem irmão, não tem descendência nenhuma. E Yahweh não faz isso, tá? Até o próprio Yahweh que ele gerou, ele deu uma descendência sacerdotal para ele. Então, quando você acredita no Melquisedeque, é uma barbada daquelas. Mas eu quero voltar aqui para a questão do Canon de Galute, o Apocalipse 16, 13, que nós já vínhamos falando, e eu quero concluir, ver se dá de concluir nesse capítulo aqui, que é o 3, referente mais um assunto que está dentro desse versículo 13, tá? Eu acho que foi ontem que eu vi um pastor relatando que o ecumenismo está chegando. Mas como é que é ignorante desse jeito? Como é que o ecumenismo está chegando se nós estamos chegando ao final do protestantismo luterano? É ser estúpido, tá? O ecumenismo, ele não tem mais vigência, já caiu a vigência dele. Mas por quê, meu irmão? É porque o sistema político está caindo. E muitas pessoas
consideram que o ecumenismo é exatamente a união da igreja. Espera aí, união da igreja com o quê? Tem que saber. Mas nunca ouvi uma explicação. Mas Yao Rucho me fez saber que a união da igreja aqui, que é citada, é exatamente uma união do sistema político com o sistema religioso. Fácil assim de saber. E aí a gente vai para a pesquisa, a gente vai para o joelho, né? Pedir sabedoria ao Criador, e ele nos dá exatamente o conhecimento. Foi aí que eu fiquei sabendo o que era ecumenismo. Você sabe o que é ecumenismo? Ou você está exatamente sendo engodado aí por esses falsos profetas? Se você não sabia, você vai saber agora de onde vem o ecumenismo. Queridos, a palavra ecumenismo, ela faz parte de uma coligação entre o sistema político e o sistema religioso, como eu já falei. Como é que faz a coisa? Bom, se você vai para uma igreja, quando chega lá você acha um político falando de política lá no púlpito, é claro que você não gosta. Não tem nada a ver. Se eu vim para a casa do Deus foi para ouvir uma mensagem de vida. Cheguei aqui e encontrei foi um político falando. Você não vai gostar. Aliás, ninguém gosta. O político não tem exatamente nenhuma, como se diz, liberdade de falar de política no púlpito, nem o pastor. Então, vamos saber aqui como eles usam a sutileza para aplicar o sistema político no sistema religioso, tá? Como fazer isso? Não é tão difícil. Então, o tempo foi passando e eles foram inventando a questão do gospel. Gospel, não sei de onde veio isso. El, presta atenção, o El está lá no fim da palavra, gospel. El é exatamente a sigla do deus cananeu Baal. Então não precisa ficar mais desconfiado, você já sabe para quem vai essa honra, para Baal. Quem é Baal? Satanás, tá? Disfarçadamente, porque ele se disfarça em tudo que ele quer, para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Então, digamos que na política para governo, para presidente, tá? Porque na política para presidente também vai para governo, vai para deputados, senadores, etc, etc. O senador e o deputado, o federal, estadual, ele não pode receber votos só da cidade dele, tá? O prefeito e o vereador, esses recebem votos só da cidade dele. Mas o deputado estadual, federal e o senador, ele recebe voto, tem que receber voto do país todo. Parece que o senador é só do estado dele. Cada um é só do seu estado. Então, digamos que vem uma campanha agora para presidente em 2026. E os candidatos precisam ganhar. E agora, o sistema religioso ainda em vigência, vocês estão vendo aí o debate referente à religião no meio da política, como ele cresceu e como as pessoas desapercebidamente estão aceitando. Nós temos um cidadão aí chamado Silas Malafaia, está sendo o pastor mais político que já deu no Brasil. Mas as pessoas não estão nem se importando, estão seguindo ele, aumentando lá, dando valor para ele, tá? E esse homem diz que ele trabalha para Deus. Sim, é para Deus. Para Yahweh não, mas para Deus ele trabalha sim. É o mesmo diabo. Então, esse óleo misturando com água, ele não é ético para Yahweh. Não tem nada a ver, tá? Então, meus queridos, vejam bem. O candidato a deputado federal, ele precisa dos votos do estado dele. Mas ele não tem como fazer uma campanha andando de porta a porta em cada cidade.
E o que ele faz? Ele vem para uma cidade e chega lá, ele procura exatamente o pai de santo, o pastor e o padre. E ele pede a eles que preparem um culto ecumênico. O que é isso? Exatamente, um culto ecumênico, ele é feito numa praça pública, convocando todas as religiões, quer dizer, todas as massas, espíritas, católicos e protestantes. Dá para entender? Então, o que acontece? Ele fica de parte, ele proporciona tudo. Olha, eu vou bancar, vou pagar o som, vou pagar a despesa que tiver e você faz o culto. Tudo bem. E ali os líderes religiosos convocam as suas massas, né? Seus seguidores para estarem naquele culto a Jesus que eles vão fazer. E tudo bem, as massas respondem, os cantores gospel, todo mundo vai. E quando chega lá, cada religião que está ali, eles têm exatamente a sua participação. Canta. Aí os pastores sobem no púlpito, o padre e o pai de santo, cada qual dá a sua palestrinha. Então, o político olha e ele conhece as massas, o volume das massas. E agora ele fica muito satisfeito porque ali pode acontecer muitos votos para ele. Mas só pode acontecer através dos seus líderes. E assim eles estão ali tudo animado, cantando, e diz que exaltando, louvando a Jesus. E aí dá uma parada, o pai de santo sobe lá, dá a sua palestrazinha, meio equivocada, mas ele fala porque é um dos mais pobres no verbo é o pai de santo, nem todos, né? E ali quando ele desce, em seguida canta outra música, e daí a pouco sobe o padre, também dá a sua palestra, em nome do Jesus e tudo bem. Aí torna a descer, daí a pouco sobe o pastor. E costuma ser assim um pastor adventista que, quando ele vai chamado assim, aí vai lá e ele solta o seu sermãozinho no nome de Jesus. Mas alguns irmãos adventistas que estão por ali, eles estranham, né? Rapaz, mas o que o pastor está fazendo ali, moço? Junto com o padre, pastor e pai de santo, tá todo mundo junto, ainda tem um político. Bom, mas aí chega aquele irmão que diz assim: irmão, mas nós não somos todos cristãos? Somos. Nós não somos seguidores de Jesus? Sim. Pois é, como é que está dizendo? Nós não somos jesuítas? Pois é, então irmão, dá a mão, nós somos cristãos, todos nós somos cristãos. Isso chama-se ecumenismo, porque é uma união do político com a religião. E quando termina tudo ali, o político agora vai lá, se reúne com os 3 líderes e diz para eles: olha, se eu eleito for, o que é que vocês querem ganhar? E ali é levantado um propósito para padre, pastor e pai de santo. Tá vendo? E quando esses elementos reúnem as massas em suas igrejas, a mensagem é essa. Olha, irmãos, é o seguinte, a gente não mexe com política, vocês sabem disso, mas aquele cidadão que estava conosco lá no culto, adorando ao Senhor, né, ao Baal, é uma pessoa muito importante, eu gostei muito dele, o homem tem muitas propostas boas para nós, para esse ano e tal, e eu resolvi que eu vou dar o meu apoio para ele. Bom, ele dizendo assim, as massas já tomam rumo, né? As ovelhas, então vamos seguir o mestre. E assim essa mensagem é dada em cada setor. Ela é dada no púlpito com uma displicência que ninguém percebe que ele está fazendo uma campanha para o político. Isso chama-se ecumenismo, tá? Se você não sabe. Agora eu quero trazer à tona aqui mais um texto do Arnold Galucci, que é o Apocalipse 12:14. Tá? Muita gente não tem a mínima noção de onde vem o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo foi implantado dentro da Bíblia de uma forma retroativa. Tá?
O cristianismo é do século exatamente 19 e ele consagrou-se dentro do sistema, mas as pessoas acreditam que o cristianismo ele é muito antigo, porque eles passaram a colocar antes do Cristo, toda coisa antes do Cristo. E isso faz com que a mente das pessoas acreditem que esse Cristo, ele é antigo. A mesma coisa é o Jesus, todos os dois têm data. E o Cristo é bem mais novo. Como foi criado o Cristo? Apocalipse capítulo 12, verso 14 diz: e seduz os que habitam sobre a terra, dizendo: façamos uma imagem, aquela que ferida a espada foi morta, mas sobreviveu. Nós já comentamos que essa ferida mortal foi causada no Papa Pio VI, a mandado do imperador Napoleão Bonaparte, ano de 1779, se não me engano, tá? Às vezes eu lembro e às vezes eu não lembro e falo errado. Bom, essa ferida mortal, exatamente, ela aparece aqui como façamos uma imagem. Essa imagem, nada mais, nada menos, ela é exatamente o Cristo. O Cristo é uma forma de unificar. Tá? A palavra imagem, ela vem de imaginário. E o Cristo veio como uma forma de unificar Espiritismo, Catolicismo e Protestantismo. Podemos unir Apocalipse 16, 13. Os três Espíritos se uniram exatamente nesse nome. Se você é espírita, você é cristão. Se você é católico, você é cristão. Se você é protestante, você é cristão. Se eu tiver errado, vocês podem me condenar. Mas é assim que o mundo se conduz. Então essa imagem ela foi criada para uma unificação. Motivo: a religião católica, no primeiro passo, ela era chamada de jesuítas. Tá? Então, quando foi feita a negociada no Tratado de Latrão, o próprio protestantismo criou o cristianismo para fazer essa unificação. E as pessoas aqui não têm a mínima noção do que significa o Cristo. A imagem do Cristo. O catolicismo se conduz dessa forma. Os católicos eles são mais de falar a imagem de Cristo. Lembra-se? Procure aí na sua mente que você vai ver como eles falam assim. É a imagem de Cristo, exatamente. Imagem vem de imaginário. Você imagina que o Salvador Yahushua, hoje com o nome de Jesus, trocado, que ele não quis fazer isso, ele não permitiu também, mas fizeram na marra. Imagina-se que Yahushua seria como esse Jesus bonitão aí. E aí, como é que fica? Ela é imaginária. Todas as pessoas que seguem a Jesus imaginam ele ser daquela forma ali, tá? Então, veja bem, para que serve o Cristo? O Cristo é uma imagem de imaginário. Você imagina que esse que eu chamo Yahushua, que hoje é Jesus, para todo mundo, ele é bonito daquele jeito ali. Só que eu quero dizer para vocês que por trás dessa imagem bonita do Jesus, tem um demônio chamado Lúcifer, Satã, Diabo. Ele tem nome que não acaba mais, tá? Quando você invoca esse elemento Jesus, você está invocando ele, o próprio Satanás. E Yahushua nunca foi, jamais será aquilo ali. E até porque ele proíbe no segundo mandamento: não faças para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Epa, semelhança, não pode ter semelhança. Mas o que foi que eles fizeram? Criaram o Cristo, tá? Para unificar os três sistemas, espírita, católicos e protestante. Todos são cristãos, tá? A discussão acaba quando diz assim: irmão, mas nós não somos cristãos? Somos. Então tá tudo bem, irmão. Todo mundo vai para o céu, isso, para o inferno mesmo, porque céu, Sheol, inferno, profundidade, morada do Hades, e assim por diante. Então, queridos, você entendeu o que é o ecumenismo? Você entendeu o que é a união das igrejas? Você entendeu o que é a unificação dos três sistemas espírita, católicos e protestante? Embora eles divergem entre eles, mas eles são tudo uma coisa só. Mas Yahweh está tirando 144 mil desse meio e eles não podem ser isso aí. Eles não podem ser cristãos, eles não podem ser
católico, não pode ser espírita, menos ainda protestante luterano. Deu para entender, meus queridos? Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse versículo, vocês viram o tanto de mensagem que deu nesse versículo, sem falar que a consagração dele está no verso 14. O que é que diz no verso 14? Porque eles são espíritos de demônios, né? Exatamente. Não é triste isso? E agora, como é que está a sua vida? Que religião você está seguindo? Exato. E Yahushua disse: eu estou à porta e bato. Se tu abrir, eu entro, ceio contigo e tu comigo vais ceiar. Essa foi a proposta dele. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Queridos, não é para todo mundo não. Mas aqueles que der lugar ao Rura de Yahu vão ceiar com ele. Foi ele que disse. Então aqui você acaba de conhecer os 3 sistemas, espírita, católico e protestante. O que eles são? Espíritos de demônio, operadores de sinais e prodígios, se dirigem aos reis do mundo inteiro, preparando-os para a peleja no dia do Todo-Poderoso. 1 Coríntios diz que não é de se admirar que Satanás se transfigure em anjo de luz e seus ministros em ministro de justiça. Aí eu gosto de levar para o Valdemiro, aquele homem é uma aberração, tá? Ele parece o King Kong andando. Desculpe, mas não estou menosprezando ele, é o que ele parece, tá? O homem se comporta horrível, aquelas passadonas puxadas que nem a do King Kong, e as aberrações que ele pratica no púlpito ali, horrível. Chapéuzão na cabeça, palavreado horrível também, cheio de demônio, enganando o povo e o povo aceitando, porque o que ele vai fazer aparece, os prodígios aparecem, tá? Aí ele pega um lenço, passa na cara e joga no meio do povo, o povo falta se matar para pegar aquele lenço, para serem curados. Diz: não, tem que levar para casa para ser curado. Eu estive no Paraopebas e tinha um cidadão lá, e quando foi um dia, aconteceu um desastre lá com o marido de uma conhecida da gente, e quando nós pensamos que não, ele chegou. Ele disse que ele foi curado de uma lepra que ele tinha, o Valdemiro curou ele. Ele estava vestido numa camisa do Valdemiro. Ele levou essa camisa para tirar, para fazer o camarada lá que sofreu o acidente vestir. Você já pensou que tipo de fanatismo, que cegueira miserável essa? Exatamente, Satanás faz isso com todos aqueles que não conhecem Yahushua, com todos aqueles que se devotam a andar pelo caminho dos demônios. São 3 caminhos: espíritas, católicos e protestantes, tá? Exatamente. Então, queridos, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é Emeitiul, é verdade. Conhecereis a Emeitiul e a Emeitiul vos libertará. Esse livro de Hanaud Galud, que é o Canone, né? Canonizado. O livro do Canone Galud é realmente fantástico, porque Yahushua usou o seu servo para nos trazer essas mensagens, exato, em símbolo, em enigma, que não é para todo mundo identificar, porque se fosse, eles teriam rasgado, queimado esse livro, assim como queimaram outras partes da Bíblia, assim como eles pegaram e distorceram muitos textos, muitas histórias dentro da Bíblia, trocaram os personagens, tudo astúcia de Satanás. Então, Yahushua usou o seu servo e deu mensagens a ele para que nos trouxesse. Lá ele diz as 7 igrejas da Ásia Menor. Não teve igreja na Ásia Menor. Outra mentira horrível, tá? Na Ásia Menor, os 7 períodos, o mesmo único grupo foi derrubado por 7 vezes. Quem diz isso é o profeta Yahushuial, Isaías capítulo 4, versículo 1. As 7 mulheres citadas ali é o mesmo grupo em 7 períodos. Tá? O último é o que nós estamos vivendo de Laodiceia. E ele deu uma rasteira em Laodiceia, no período laodiceano. Exatamente. Por isso esse período recebeu exatamente a comparação com os políticos de Laodiceia, ricos e abastados e de nada sentem falta.
Por isso, meus queridos ouvintes que estão ligados conosco aí, essa é uma mensagem mandada pelo Rura Urhin de Yalhurhai Hodshua, tá? Eu acho que eu falei a palavra errada aqui, mas a gente se perdoa, não tem Rod não, Rod é um nome pagão, viu, também. Mas é isso aí, eu quero dizer a todos vocês que não é por força, não é por violência, Yahushua disse, mas sim pelo meu Rura Urhin. O Rura é o que eles chamam de espírito. Vocês sabem o que eles fizeram, né? Esse Espírito Santo aí, essa pomba, não é nada a ver. Não pode usar semelhança, não. Está escrito no mandamento. Essa pomba, ela é exatamente a pomba gira. Trabalha mais dentro do terecô, na macumba. Roda a baiana, né? Eu vi um cara dançando um sapato de fogo, um cidadão que tinha para mais de 150 quilos. Menino, ele fez uma abertura daquele, pior do que aqueles lutadores de karatê. Eu digo, esse aí, se não adoeceu, era o bicho que estava nele, pode ter certeza. Então, queridos, esses 3 sistemas que nós estamos comentando aqui, que está citado em Apocalipse 16:13, todos eles são espíritos de demônios. É exatamente, o verso 14 identifica cada um deles. Agora, para concluir, eu quero dizer para vocês, como é que pode um sistema desse se julgar que ele é isso ou aquilo, quando ele não anda nos preceitos de Yahweh? Ele está só enganando, tá? Só enganando. Por isso, devemos nos afastar dele. Sai dela, povo meu. Hanod Galut, Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, aonde? Dessa Babilônia. A palavra Babilônia aqui generaliza todos os 3 espíritos. Não é só um, não. Sai, povo meu. Quem é povo de Yahweh, ouve essa voz e se afasta desse sistema enganador, tá? É ordem dele, sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados e participante dos seus flagelos. Todas as palavras que você profere dentro desse sistema enganador, você é cúmplice porque você não atende a voz de Yahweh. Sai, meu povo, tá? Sai para fazer reforma e assim consecutivamente. Eu quero agradecer a todos vocês aí e prometo que vou estar de volta trazendo mais mensagem para o enriquecimento de cada um daqueles que querem a Emetiul. Conhecereis a Emetiul e a Emetiul vos libertará. Aminaul.